Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam com todos vocês. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para comentar algumas coisas que eu pesquisei ontem e que me deixaram bastante encabulado, vamos dizer assim, né? Eu recebi esse vídeo aí, que vocês podem perceber, de uma irmã, a irmã Elza, lá de Bebedouro, São Paulo. Ela me mandou esse vídeo e quando eu assisti esse vídeo, essa cena aqui na qual eu pausei o vídeo, ela me fez lembrar de algo que eu já tinha ouvido há um tempo atrás a respeito da figura aí que o mundo evangélico espera como sendo o anticristo, né? E daquele que os judeus esperam como sendo o seu Messias, já que eles não aceitam a Jesus de Nazaré, né, como o Messias. E essa cena aqui, o príncipe William, lá no Muro das Lamentações, em Jerusalém, com o quipá na cabeça, né, fazendo aquela tão, tão acostumada oração lá no Muro das Lamentações, colocando um papelzinho com pedido lá nas fendas do muro. Ela me chamou bastante atenção e eu resolvi dar uma pesquisada a respeito disso. E o fruto dessa minha pesquisa é o que eu quero compartilhar com vocês agora, tá certo? Só para situar vocês, eu estou aqui no terraço da casa da minha mãe, na roça. Resolvi fazer o vídeo aqui em cima porque é mais tranquilo, né? É mais silencioso. E eu queria me posicionar num ponto aqui que desse para vocês verem as árvores, a natureza, mas o lugar que deu melhor iluminação foi esse aqui. Então vamos lá. O título do vídeo é Ninguém trabalhava no sábado na casa real de Elizabeth, nem comia carne de porco. Tá? Eu vou colocar o link do vídeo aí para vocês, se vocês quiserem assistir. Tá? O que me chamou a atenção foi os comentários, né? Algumas pessoas aqui, ó, comentário, eu sinto que ela estará na manhã da ressurreição. Glória a Deus. Lindo, sou cristão católico e eu guardo o dia do Senhor, que é o sábado, hoje e sempre, amém. Né? Esse outro aqui, olha, e isso mostra que o reino de Deus está em lugares que não conhecemos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aleluia. Interessante aqui é a glorificação trinitária, né, que essa Luísa de Oliveira Magalhães aqui deu. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Depois, se vocês quiserem assistir o vídeo, fiquem à vontade. Eu só quero aqui começar agora a mostrar para vocês todas essas abas aqui que eu separei, que me deixaram encabulado quando eu fui pesquisar a fundo sobre esse assunto. A primeira delas é essa aqui da revista Super Interessante. Tá? Deixa eu colocar aqui a minha câmera. Essa revista ela trouxe essa manchete aí, olha, no dia 13 de abril de 2017. O príncipe William é o anticristo? Há quem diga que tudo na vida do jovem herdeiro é calculado para que ele vire o rei do mundo. Então, olha que interessante. Eu quero ler aqui com vocês na íntegra essa matéria, essa manchete. Vou deixar o link aí depois para quem quiser, mas também vou ler aqui com vocês. Segundo profecias bíblicas, o anticristo seria alguém que pretende ocupar o lugar de Cristo, opondo-se a ele. Carismático, ele traria paz e união a princípio, mas depois levaria o planeta à Terceira Guerra Mundial. Para os conspiradores, aqui a revista ela coloca bem claro que não é uma opinião dela, nem do escritor, né? Para os conspiradores, o primogênito de Charles e Diana seria essa pessoa, criado de propósito pela nova ordem mundial para cumprir a função. Mas como? Aí aqui no tópico 2, eles continuam declarando aqui, né? Segundo genealogistas que creem na conspiração, William tem ascendência duplamente sagrada, como deveria ser o anti-messias. Por parte de pai, o príncipe seria descendente direto do rei Davi, e por parte de mãe, do próprio Jesus Cristo. Interessante que eles colocam aqui seria, né? Seria. Eles não afirmam taxativamente. E por parte de mãe do próprio Jesus Cristo. Mas como seria isso se Jesus Cristo não deixou descendência, né? Vocês vão entender por que eles
essa linha de interpretação pensa assim. Diana Spencer, a Lady Diana, pertencente à casa dos Stuart, teria ascendência merovingia, ou seja, faria parte da linhagem dos herdeiros de Jesus e Maria. Então aqui vocês percebem que é aquela teoria lá escrita pelo tão famoso aí Dan Brown, né? O Código da Vinci, que crê que Jesus e Maria tiveram filhos, né? Foram casados. Mas vamos continuar aqui. No tópico 3 aqui, eles continuam, né? O príncipe nasceu no dia 21 de junho, guarde bem essa data, tá? 21 de junho. Lembre bem dessa data, porque lá na frente nós vamos precisar dela. Equinócio de verão no hemisfério norte e noite de um eclipse solar, ocasiões importantes para o universo ocultista. O ano 1982 seria porque William precisava completar 30 anos, idade em que Cristo começou seu ministério. Em 2012, suposta data do fim do mundo. O fato de o parto ter sido induzido, conforme Diana admitiu anos depois, aumenta a suspeita de que a data não foi mera coincidência. Então, olha só, o parto foi induzido para ele nascer exatamente nessa data. Tópico 4. Em 2009, o príncipe Charles e a rainha anunciaram planos de submeter o príncipe a um estágio de 2 anos para aprender a ser rei. Para os conspiradores, essa é mais uma evidência de que William estaria, na verdade, sendo preparado para exercer o papel de anticristo, o homem do pecado. Para os conspiradores, né? A revista procura deixar bem claro aqui essa questão. Tópico 5. Em 2008, William tornou-se o membro número 1000 da Ordem da Jarreteira, uma honraria britânica. Para os conspirólogos, essa seria a mais importante ordem de cavalaria dos Illuminati. Apenas pessoas iluminadas pelos rituais maçônicos e de outras sociedades secretas poderiam entrar. Na ordem, eles seriam preparados para se tornarem os aperfeiçoados, capazes de levar as nações à nova ordem mundial. Item 6. Kate Middleton também não seria uma simples plebeia, mas sim uma prima distante de William, preparada desde a infância para se casar com ele. O pai de Kate teria ancestrais comuns à Lady Diana, comprovando que a realeza preza pela manutenção da linhagem. Há suspeitas ainda de que o filho dos dois se chame George Alexander Lewis, porque o nome é uma junção de 3 importantes membros Illuminati. Olha que interessante, né? Item 7. Segundo os conspiradores, a maior função do anticristo será combater a crise econômica, implantando um largo sistema de integração financeira, o 666, sistema de compra e venda que substituirá o dinheiro em espécie, controlando a economia e quem pode comprar e vender. Ele também controlará o mundo. Vamos agora aqui para um outro tópico, 8, o caso da concha. O brasão de cavaleiro da Ordem Jarreteira de William incorpora o emblema da família da mãe, uma concha vermelha. Segundo os conspirólogos, a concha, na tradição ocultista, seria o símbolo de Lúcifer. Desde a antiguidade, a concha também é associada ao sagrado feminino e à Virgem Maria, que abrigou Jesus Cristo em seu útero, da mesma forma que a concha produz a pérola. Por outro lado, então aqui agora a própria revista vem desmentindo o que ela afirma que foi tese dos conspirólogos, né, dos conspiracionistas. Por outro lado, até agora, nenhum sinal de que William vai dominar o mundo. Lembre-se que a reportagem é de 2017, tá? E daqui a pouco nós vamos ver se isso tem realmente alguma possibilidade ou não. É interessante que a revista coloca até agora, né? Até 2017. Mas nós já estamos em 2022. A Rainha Elizabeth II morreu e daqui a pouco vamos ver mais algumas nuances aí que vêm fazendo a balança pender contra as condições de 2017. Remexendo a linhagem para dá para achar conexões até com Vlad, o Empalador, mas não há evidência de que Charles descenda do rei Davi, nem de que Diana descenda dos merovingios. E mesmo que seja o caso, o entendimento de que os merovingios descendem de Cristo é fruto de uma obra de ficção escrita no século XX. Olha que interessante aí, né? William realmente nasceu no dia 21 de junho de 1982. Lembre-se bem dessa data, nós vamos usá-la também daqui a pouco. É a mesma data que eu falei lá atrás para vocês. Nós vamos usá-la daqui a pouco em uma outra matéria aqui.
e a princesa de fato induziu o parto. Então eles confirmam que isso de fato aconteceu. Em seu livro Diana, Her True History in Her Own Words, desculpe meu inglês porque ele é péssimo, o jornalista inglês Andrew Morton, amigo de Lady Diana, diz que a princesa fez isso porque não conseguia mais lidar com a pressão da imprensa. Tá? Pode ter sido uma desculpa que ela deu para ocultar a verdade. Mas vamos lá. Em 2008, William realmente entrou para a Ordem da Jarreteira, fundada em 1348 pelo rei Eduardo III. Ela é oficialmente apenas uma honraria da cavalaria britânica, entre várias. Kate Middleton e William são primos, são mesmo primos, em 15º grau, ligados pela família Fairfax no século XVI. Tá? Lembrando que o outro casal lá, o Harry e a Meghan Markle, também são primos de 15º grau. Segundo o jornal Daily Mail, a rainha Elizabeth II e seu filho Charles realmente submeteram o príncipe William a um treinamento inédito. Inédito, hein? Ó, treinamento inédito, ou seja, nunca aconteceu esse tipo de treinamento. Para torná-lo rei entre 2009 e 2011. Olha que interessante. Mas foram apenas tarefas governamentais. Inédito para torná-lo rei. Aqui a matéria não deixou muito claro, mas eu creio que o treinamento foi entre 2009 e 2011. E não para que ele se tornasse rei entre essa data, mas que o treinamento foi feito nessa data. A matéria aqui deixou possibilidade para uma dupla interpretação. Mas foram apenas tarefas governamentais. William teve de trabalhar em diferentes departamentos para ter uma melhor ideia de como o governo funciona. Então as fontes estão aqui, tá? E eu quero agora, diante de todo o cenário que nós estamos vivendo, com a morte da rainha, né, e com a coroação daí do novo rei, né, o Charles III, ele não abdicou imediatamente, ele aceitou a coroa e vai ocupar a função, né? Mas eu quero mostrar aqui para vocês algumas coisas que podem fazer com que tudo mude em breve, tá? Primeiramente, essa matéria aqui do Globo.com, Elizabeth II pediu para que Charles III reinasse até os 80 anos e abdicasse em favor de William, segundo assessor da realeza. Apesar disso, comentaristas britânicos especializados na monarquia do Reino Unido acreditam que o monarca de 73 anos deveria abdicar do trono e passá-lo para o príncipe William muito mais cedo. Entenda. Eu não vou ler aqui essa matéria, vou deixar aí se vocês quiserem ler, vocês leiam, né? Só que é falado aqui que alguns importantes homens lá da Inglaterra, né, eles estão querendo reduzir, eles acham que é melhor reduzir, né, essa abdicação, não para os 80 anos do Charles, que ele está com 73, mas para os 75, que é a idade que os juízes lá se aposentam na Inglaterra. Então eles estão cogitando aí essa possibilidade, tá? A impopularidade do Charles é muito alta devido aí a toda a questão aí do divórcio dele com a Lady Diana, né, que era muito amada pelos britânicos e pelo mundo inteiro, né? E com a morte dela, o ódio ao Charles aumentou mais ainda, né? Mas o fato é que essa impopularidade do rei Charles III pode impulsionar uma abdicação, né? Ou mesmo se não acontecer uma abdicação, tudo pode acontecer, ele pode falecer também não pode ter uma vida tão longeva quanto a da sua mãe, falecer antes, não sabemos, né? Mas o fato é que William pode se tornar rei em um curto espaço de tempo, ou por abdicação, ou até pelo falecimento do rei Charles III. E aqui eu quero mostrar para vocês algo interessante, né, que vem a calhar com essa imagem aqui, né, que foi colocada aqui no canal do Alberto Bazzarello Oficial, do príncipe William, lá em Jerusalém, com a kippah e tudo, né? Essa manchete aqui, ó, do portal Terra, do dia 28 de junho de 2018. Guarde bem essa data, 28 de junho de 2018, às 9h31.
Vamos ler. O príncipe William do Reino Unido visitou os locais mais sagrados e polêmicos de Jerusalém nesta quinta-feira, encerrando uma viagem politicamente delicada que tanto palestinos quanto israelenses souberam acolher. Então, os dois acolheram bem, né? Os palestinos e os israelenses. Acolheram bem a chegada dele lá, garantindo aos palestinos que eles não foram esquecidos e pondo fim ao que os israelenses viam como um boicote britânico implícito a visitas oficiais da família real ao país. William não cometeu gafes ao seguir um itinerário cuidadosamente preparado para mostrar imparcialidade. Isso aqui é importante, tá? Porque ele se coloca então como um provável apaziguador aí das tensões entre palestinos e israelenses, tá? A viagem de 4 dias a Israel e aos territórios palestinos, que não teve caráter político, foi uma oportunidade para mostrar boa vontade e expressar a esperança de paz. Olha que interessante. Esperança de paz em áreas que o Reino Unido governou de 1917 a 1948, o ano da fundação de Israel. Ou seja, o Reino Unido governou a região lá de Israel de 1917 a 1948. Por que não poderia ser um rei do Reino Unido, da Commonwealth, que compreende aí vários países do mundo, né, como Canadá, Austrália, Nova Zelândia e tantos outros, né? Por que não poderia ser este o que também vai reinar em Israel e ser aceito como Messias? Será só uma elucubração da minha parte? Um delírio? Deixa aí nos comentários, mas primeiro é melhor vocês assistirem até o final antes de comentar qualquer coisa. Vamos continuar lendo aqui o texto. Em uma visita a locais sagrados para muçulmanos, judeus e cristãos de Jerusalém, William trocou apertos de mão com clérigos e depois entrou no Domo da Rocha e na mesquita de Al-Aqsa, que são locais islâmicos, né, muçulmanos. Ambos se localizam em um local reverenciado pelos muçulmanos com o nome de Nobre Santuário e pelos judeus como Monte do Templo, e que abrigou templos bíblicos no passado. Minutos mais tarde, acompanhado por rabinos judeus, William foi ao Muro das Lamentações. Interessante isso aqui, acompanhado por rabinos judeus. Tá? Foi ao Muro das Lamentações, no sopé da colina sagrada, por meio de uma passagem formada por barreiras policiais que contiveram uma multidão de curiosos. Usando um solidel, tá? Que para os judeus é mais conhecido como kippá, né? Solidel essa palavra é mais usada para cobertura que os papas e padres usam, né? Bispos. Solidel é usado mais para os líderes católicos e kippá para os judeus. Usando um solidel e seguindo a tradição judaica de oferecer uma oração escrita no muro, ele inseriu uma nota entre as pedras, repousou a palma de uma mão contra elas e se inclinou para uma reflexão silenciosa. Separadamente, ele escreveu no livro oficial de visitas no Muro das Lamentações. Olha o que ele escreveu. Que o Deus da paz abençoe esta região e todo mundo com a paz. Seria o príncipe da paz, tão esperado aí pelos judeus? Vamos continuar. Depois, William visitou a igreja do Santo Sepulcro, outro ponto de parada popular para peregrinos, onde muitos cristãos acreditam que Jesus foi enterrado após sua crucificação. Os locais sagrados que ele visitou se situam em Jerusalém Oriental, capturada por Israel na Guerra dos 6 Dias de 1967, uma medida que não tem respaldo internacional. Os palestinos querem Jerusalém Oriental como capital do Estado, que almejam criar na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Antes de comparecer aos sítios sagrados, William fez uma visita ao túmulo de sua bisavó, a princesa Alice, em Jerusalém, que foi homenageada por Israel por ter abrigado judeus em seu palácio na Grécia, ocupada pelos nazistas durante o Holocausto. Então percebam que a família dele tem uma história de ajuda, né, aos judeus e é muito querida pelos judeus, né? A princesa Alice, que era sogra da rainha Elizabeth, está enterrada em uma cripta na Igreja Ortodoxa Russa de Maria Madalena, no Monte das Oliveiras, perto da cidade velha de Jerusalém. Cristã devota, ela morreu em Londres em 1969 e pediu para ser enterrada em Jerusalém. Olha que interessante isso aqui, né? Agora, o que tudo isso aqui tem a ver com a profecia aí tão comentada pelos evangélicos
do anticristo, daquele que vai sentar no terceiro templo em Jerusalém, que vai ser aceito pelos judeus como o Messias deles, né? Já que eles não aceitam Jesus de Nazaré, porque eles acham que não pode vir nada bom de Nazaré, né? Então vamos ver o que tudo isso aqui tem a ver. Olha que interessante aqui essa reportagem do Guia-me. O Messias será revelado no jubileu, afirma proeminente rabino em Israel. Percebam a data aqui, ó, 12 de janeiro de 2022. Atualmente, a comunidade judaica em Israel não observa o ano do jubileu. Tá? Então, vamos ver aqui o que eles falam. Em um estudo na semana passada, em Jerusalém, Yekutiel Fish, um proeminente rabino do misticismo judaico que tem a Cabala como principal linha, apontou que o próprio ano jubileu será o último antes da chegada do Messias, informou ao site Israel 365 News. Estamos agora no mês de Shevat, entre janeiro e fevereiro, na véspera do Messias. Se acontecer de você ouvir um shofar, não fique alarmado ou confuso. É apenas a chegada do Messias, brincou o rabino Fish. Fish observou que o próximo ano judaico, 5.783, será um ano do jubileu. Atualmente, pelo calendário judaico, estamos no ano 5.782, que terá fim em setembro. Preste bastante atenção nisso daqui. Eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 17, você pode olhar aqui embaixo, ó, 17 de setembro de 2022. E eles dizem, ó, isso aqui foi no início do ano. Atualmente, pelo calendário judaico, estamos no ano 5.782, que terá fim em setembro. E esse rabino observou que o próximo ano judaico, 5.783, ou seja, depois de setembro, né, será um ano do jubileu. Vai acompanhando isso aqui. Atualmente, na ausência de um tribunal judaico como o Sinédrio, a comunidade judaica em Israel não observa o ano do jubileu. De acordo com a tradição judaica, o restabelecimento do ano jubilar, conforme as especificações bíblicas, é parte do processo messiânico. O ano atual, 5.782, é um ano de Shemitah, também conhecido como um ano sabático, conforme Levítico 25. Depois de 7 ciclos de Shemitah, após 49 anos, o 50º ano é jubileu. A observância do ano do jubileu foi interrompida quando as 10 tribos foram exiladas há aproximadamente 2.700 anos. Antes dessa época, os judeus aplicavam as leis do jubileu, como a libertação de escravos e a devolução de propriedades. Agora vamos aqui para a parte Messias e o jubileu. Para o rabino Fish, o Messias será revelado no jubileu. Então, entre setembro desse ano e agosto do ano que vem. Mas cremos que vai ser logo agora no início, né, do jubileu deles, que é de setembro em diante. Vale lembrar que os judeus não reconhecem Jesus Cristo como Messias e aguardam a vinda de outro, o que alguns estudiosos cristãos apontam como o anticristo, tá? Que na minha modesta opinião pode ser um disfarce, porque na verdade a Bíblia ela diz, depois eu vou mostrar para vocês o texto, que existem muitos anticristos, mas na verdade o Messias esperado pelos judeus é um só. Né? Um só ocupará esse papel de Messias, que é um dos anticristos, mas são muitos anticristos que existem. Segundo a palavra de Deus lá em 1 João capítulo 2. Depois eu vou ler para vocês. No entanto, Fish lamenta, atualmente estamos contando e observando o Shemitah sem nenhum jubileu. Sabemos que o Messias virá no 85º jubileu, mas sem contar o jubileu, estamos cancelando sua chegada. O jubileu deixou de existir. Fish então citou uma declaração de Oren Evron, outro importante rabino para o misticismo judaico em Jerusalém. A cada 7 dias, desde a criação do mundo, tem sido Shabat. A cada 7 anos, desde a criação do mundo, tem sido Shemitah. Vamos continuar aqui a leitura. Sendo assim, ele observou que o ano atual, 5.782, é o 826º né? 826º, eu acho que é assim que se pronuncia, né? Ano de Shemitah desde a criação do mundo. E o próximo ano seria o
118º jubileu. Rumores de guerra. Então vamos aqui ver a parte de rumores de guerra. Os rabinos ensinam que o Messias vem no ano seguinte ao Shemitah, explica Fish, mas também ensinam que o ano Shemitah trará guerras. O líder judaico observou que a gematria, numerologia hebraica da frase em português, depois da chegada do Shemitah, o Messias, filho de Davi, vem, é precisamente 1000. 1000 mais 118, o número dos jubileus desde a criação, é igual a 1118, que na gematria é a primeira linha de Shema Israel, as duas primeiras palavras da seção da Torá, declarando que Deus é rei e Deus é um, disse o rabino Fish. Depois do Messias, após este jubileu, o mundo inteiro reconhecerá que Deus é rei e Deus é um. Então tá aí, pessoal. O que vocês acharam aí dessas informações? Analisem depois, né? Leiam, vou deixar os links aí, leiam depois e analisem. Mas eu quero deixar aqui mais uma bomba para vocês, olha. Pasmem com isso daqui agora, ó. Pasmem com isso aqui, ó. O Messias já vive entre nós, declara influente rabino em Israel. Agora eu quero que vocês pasmem ainda com essa data aqui, olha, que foi escrita essa matéria, 20 de julho de 2018. Lembra por que eu pedi para vocês prestarem bastante atenção nessa data aqui, olha, da matéria da Super Interessante, falando sobre o nascimento? Melhor, não é essa aqui não, essa aqui eu vou falar depois do nascimento. Essa daqui, olha. A data que ele esteve em Jerusalém. Olha só a data que ele esteve em Jerusalém. 28 de junho de 2018. 28 de junho de 2018. 20 de julho de 2018. Menos de um mês após. Menos de um mês depois. Olha a matéria aqui, ó. O Messias já vive entre nós, declara influente rabino em Israel. Seria mera coincidência? Ou seria esse Messias que os judeus tanto estão esperando, o príncipe, agora príncipe William, mas que futuramente pode se tornar o rei do Reino Unido, da Inglaterra, William, e aí o rei de Israel? Será? Segundo o rabino Caim Kanievski, melhor dizendo, o Messias está vivo e poderá se revelar a qualquer momento. Olha que interessante. Vamos ler aqui. Diz assim, ó, o rabino Caim Kanievski, uma das figuras mais prominentes entre os judeus ortodoxos de Israel, declarou que o Messias está vivo e poderá se revelar a qualquer momento. As informações são do site Breaking Israel News, e o rabino de 90 anos baseou sua declaração no Talmud, coletânea de livros sagrados dos judeus, e no Midrash Rabbah, coletânea de ensinamentos para sermões, que prediz o nascimento do Messias no dia Tisha B'Av, de acordo com o calendário judaico. Pasmem, que este ano cairá no sábado 21 de julho. Qual foi o dia que William nasceu? 21 de junho, tá? 21 de junho. E nesse ano aqui, no calendário judaico, caiu no dia 21 de julho. Seria mera coincidência? Ou teria alguma coisa a ver? Não sei. Honestamente não sei, não quero aqui conjecturar, só estou comparando informações, comparando datas, comparando matérias, tá? Se você discorda, deixa aí nos comentários, comenta o que você acha, ou até algo que você sabe e eu não sei, não tive acesso ainda. Tisha B'Av foi fixado como jejum e dia de luto devido à destruição pelos babilônios do Templo de Salomão e a destruição do segundo templo pelos romanos. Me parece que os sábios pretendiam nos ensinar que mesmo quando o templo fosse destruído, existiria redenção, e o Messias realmente existe e vive entre nós. Ele passa de um corpo para o outro em cada geração. Olha, eles creem na reencarnação? Estranho, né? Declarou Kanievski em seu livro Um Discurso Confortável, tradução livre. O rabino enfatizou que o Talmud indica que o Messias iria se revelar na geração que faz acusações contra os estudiosos da Torá. Essa geração demonstra ódio por aqueles que aprendem a Bíblia
especialmente nos últimos dias. Estamos vendo todas as condições descritas no Talmud aparecerem diante de nós. É por essa razão que prevemos a aparição do Messias a qualquer momento, se Deus quiser, declarou Kanievski. O líder ortodoxo explicou que os rabinos anunciam frequentemente a chegada do Messias não por uma contradição, mas porque estão esperando esse momento chegar. Ele comparou essa espera ao nascer do sol, no qual sua luz passa a iluminar o céu antes mesmo de sua aparição. Estamos atualmente no período anterior ao nascer do sol, ilustrou o rabino Kanievski. Os sinais de redenção estão aparecendo lentamente, mas o próprio Messias ainda tem que se mostrar ao mundo. Jesus, o verdadeiro Messias. O escritor Gary Bowers, que é um pesquisador das profecias bíblicas, acredita que os rabinos estão corretos quando dizem que o Messias já está vivo, mas eles estão incorretos quando dizem que ele está na terra, ou que é um homem nascido nessa geração, alerta. Então, essa parte que vocês podem ler depois, né? Senão vai ficar muito longo o vídeo. Então, eu só quero comparar com vocês essa informação aqui, olha. Essa informação aqui, ó. Os rabinos, eles predizem o nascimento do Messias no dia Tisha B'Av, de acordo com o calendário judaico, que este ano cairá no sábado 21 de julho. Mas que no ano que o príncipe nasceu, talvez poderia ter sido 21 de junho, né, de 82. Então, deve-se levar em consideração o dia que ele nasceu, e não esse dia no ano corrente em que a matéria foi escrita, tá certo? Então, gente, o que vocês acharam disso daí? Eu só quero agora mostrar para vocês um complemento aqui, tá? Sobre uma profecia muito significativa, que eu creio que pode se cumprir, é uma possibilidade, é uma interpretação, eu posso estar errado, tá? Eu posso estar errado, mas é uma interpretação que eu quero aqui deixar com vocês, analisar com vocês, que é a de Daniel, capítulo 11, versículo 45. Essa daqui, olha. E armará as tendas de seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. O que essa profecia aqui tem a ver com isso? Tá? Muitos intérpretes aí, eles entendem que isso se cumpriu com Antíoco Epifânio, né? Mas eu não creio nessa interpretação. Eu creio na interpretação do pastor Uriah Smith, segundo a pronúncia aportuguesada Urias Smith, que é um pastor pioneiro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que escreveu um livro sobre a interpretação das profecias de Daniel e Apocalipse. E segundo a interpretação dele, esse rei do norte, que fala aqui em Daniel 11, é a Turquia, tá certo? E o que tem a ver a Turquia com tudo que nós vimos aqui até agora? Aqui agora eu quero fazer um apanhado geral e deixar com vocês aqui esse pensamento, essa interpretação de que o que eu penso que pode ocorrer. Eu penso que realmente o William pode se tornar o rei, não só da Inglaterra, como também o rei de Israel, e ser aceito como o Messias deles, ser reconhecido como o rei do mundo, podemos dizer assim, promover aí, então o equilíbrio econômico, a paz mundial, etc. Se demonstrar como um dos anticristos, até mesmo para camuflar os outros tantos que existem, né? Porque aqui, se vocês pegarem aqui, ó, como eu prometi para vocês, se vocês pegarem aqui a primeira epístola de João, no capítulo 2, vocês vão ver aqui, ó, o seguinte, ó. Verso 18. Ó, filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Olha que interessante isso aqui, ó. Muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Então João estava falando do seu tempo. No seu tempo ele já enxergava que existiam muitos anticristos, imagine hoje, né? Mas ele falou de um que viria, como ouvistes que vem o anticristo. Também agora muitos têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora, tá?
Vamos aqui continuar analisando aqui, olha. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Então, olha que interessante. Ó. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Então, as pessoas que negam a filiação de Jesus, negam que Jesus é o Filho de Deus e que Deus é o Pai de Jesus, existem alguns teólogos aí, especialmente no Adventismo moderno, que estão negando que Jesus é o Filho literal de Deus e que Deus é o Pai literal de Jesus Cristo. Essas pessoas se enquadram aqui no que João identificou também como mentiroso, o anticristo. É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Aqui não está falando que o anticristo nega uma trindade, aqui está falando que o anticristo nega o Pai e o Filho. Nega que a divindade é composta por Pai e Filho, e nega que Deus é o Pai de Jesus, literal, e que Jesus é o Filho literal de Deus. Tá? Então, muitos teólogos, pastores, se enquadram aqui como a especificação do anticristo. Tá? Então, voltando aqui à questão de Daniel, né, capítulo 11, que ele armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o glorioso Monte Santo. Quem é esse que vai armar? Muitos acreditam que é o anticristo, mas, segundo a interpretação do início de Daniel 11, ali está falando do rei do norte. E o reino que na época de João ocupava a região norte da Palestina, o reino mais poderoso que ocupava a região norte ali da Palestina, era quem? Naqueles tempos era o Império Romano. Né? Esse reino ele foi mudando ao longo da história. Né? Primeiro foi a Babilônia, depois a Grécia tomou aquele território, depois a Medopérsia, melhor dizendo, né? Os persas tomaram aquele território, depois a Grécia tomou aquele território, depois Roma. E depois, mais recentemente, na história moderna, durante vários séculos, aí, o Império Turco-Otomano ocupou aquela região e hoje quem está ali é a Turquia. Tá? Então, o que eu penso que vai acontecer? Eu penso que a Turquia, que é o maior país, não sei se eu poderia dizer o maior, mas talvez, quem sabe, uma das maiores potências militares, né, islâmicas, tá? Islâmicas, dos países aí assumidamente islâmicos que defendem o islamismo. Eu entendo a Turquia como sendo um dos mais militarmente capazes e geograficamente também, porque eles estão entre a Europa e a Ásia. Né? Eles estão entre o Oriente e o Ocidente. Então, aqui na linha de interpretação de Urias Smith, como sendo a Turquia, ele diz aqui no final do capítulo que esse rei do norte armaria as tendas de seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas chegará ao seu fim, não haverá quem o socorra. Então, agora eu quero aqui fazer uma leitura interpretativa com vocês, uma análise, tá? Para entendermos o seguinte, o cenário, né? O príncipe William vem a se tornar rei por um dos dois motivos, ou pela abdicação de seu pai, ou pela morte do mesmo, né? Tudo indica que isso pode acontecer ainda nesse ano judaico, entre o final de setembro e o início do ano que vem. Ele promove aí a paz entre palestinos e israelenses, promove a construção do terceiro templo. A Turquia, como o maior país, a maior potência, como eu enxergo, muçulmana, não vai aceitar isso com bons olhos e vai tentar armar as tendas do seu palácio, né? Fazer uma invasão e quem sabe, uma provável ocupação do Monte do Templo, que é onde está a mesquita de Al-Aqsa, que é muçulmana, e que eles não querem que seja removida ali, mas é o local que os judeus querem construir o terceiro templo. E aí virá o seu fim,
e não haverá quem o socorra. Essa paz, ela vai ser destruída por meio de guerra e as coisas vão ficar feias, né, no mundo inteiro. É o que eu tenho observado, mas provavelmente, talvez esse príncipe William, que hoje é príncipe, poderá se tornar rei, inclusive rei de Israel, se sentar no trono, no templo, melhor dizendo, nesse terceiro templo, ser aceito pelos judeus. E aí, daí o que para frente pode acontecer, vamos perceber, tá? Por que eu penso que isso pode acontecer lá no Monte do Templo? Como diz aqui, armarás tendo seu palácio entre o Mar Grande e o Monte Santo e Glorioso. Agora eu quero mostrar para vocês geograficamente isso daqui, olha. Se vocês pararem para notar o que existe entre o Monte das Oliveiras, ó, o Monte das Oliveiras está nessa setinha aqui marcada pelo Google Maps. Do Monte das Oliveiras, percebam que dá para ver o Domo da Rocha, tá vendo? Na imagem aí, ó, o Domo da Rocha. Agora, entre o Monte das Oliveiras, que eu identifico como sendo um Monte Santo e Glorioso, onde Jesus sofreu lá no Getsemane, de onde ele foi assunto ao céu após a sua morte e ressurreição e passar aí 40 dias com os discípulos. Entre o Monte das Oliveiras entre o glorioso Monte Santo, que é o Monte das Oliveiras, e o Mar Grande, que é o Mar Mediterrâneo, o que existe? Então aqui, olha, consegui identificar, ó, aqui está o Monte das Oliveiras, ó, Monte das Oliveiras, tá? E aqui, entre o Monte das Oliveiras e o Mar Grande, que está aqui, ó, à esquerda, existe o quê? A Mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, tá certo? E o Domo da Rocha. Então isso mostra aí para nós, claramente, eu vou agora diminuir bastante aqui a imagem para vocês verem que realmente o Mar Grande, que é o Mar Mediterrâneo, está aqui, ó, à esquerda. Então à esquerda está o Mar Mediterrâneo. Ó, à esquerda está o Mar Mediterrâneo. À direita aqui está o Monte das Oliveiras. Aqui, ó, um pouco mais para cá. E aqui está a Mesquita de Al-Aqsa, o Domo da Rocha. Então, voltando aqui para a profecia, tá? Ó, e armará as tendas do seu palácio entre o Mar Grande e o Monte Santo e Glorioso, mas chegará ao seu fim, não haverá quem o socorra, tá? O que é essas tendas do seu palácio? Antigamente, quando os reis faziam incursões de invasões para a conquista de novos territórios, eles armavam as tendas do governante ali, do imperador em questão, desse exército invasor. Ele armava suas tendas ali em uma determinada região estratégica para demonstrar a ocupação de território, tá? Vocês podem pesquisar isso na história. E aqui, ó, no hebraico, quando fala as tendas, fala tabernáculos, né? Os tabernáculos de seu palácio, tá vendo? Então, o que eu entendo? Que o rei do norte, né, o líder aí da Turquia, vai tentar manter a ocupação daquele território para que não seja construído o terceiro templo ali, mas virá o seu fim e não haverá quem o socorra. A Turquia que foi ajudada, que foi socorrida durante tantas vezes, vocês podem acompanhar isso no estudo aí do canal A Questão Oriental, eu vou deixar aí disponível para vocês nos vídeos sugeridos aí ao final deste vídeo. A Turquia, que recebeu auxílio de tantos poderes aí mundiais, nessa ocasião não vai ter ninguém que o socorra e vai chegar ao seu fim. Então ali será aberto aquele território entre a Europa e o Oriente, a Ásia, vai ficar livre para a passagem dos reis do Oriente, tá? Que é uma outra profecia aí de Apocalipse, da sexta praga, se não me engano, da quinta praga, né? Vou mostrar aqui especificamente para vocês, olha. Apocalipse capítulo 16, a sexta praga, olha.
E o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho para os reis do Oriente. Isso daqui é uma espécie de comparação com o que aconteceu na invasão de Babilônia, quando os persas desviaram o curso do rio que passava por baixo da Babilônia, e após essa obra de engenharia aí, né, militar, eles conseguiram então, com o leito seco do rio, entrar pelo leito seco por baixo de da Babilônia e invadir aí o Império Babilônio e acabar com o Império Babilônio, né? Conseguiram penetrar ali onde era praticamente impossível se penetrar. Então aqui é uma alusão ao que provavelmente pode acontecer agora também. E o rio Eufrates nasce lá na Turquia, né? O secamento do rio Eufrates aí é então uma figura de linguagem para a extinção, para a eliminação total da Turquia como uma potência aí no mundo, né? Para preparar então o mundo aí para a grande batalha do Armagedon, né? Para preparar-se o caminho para os reis do Oriente. E aqui embaixo fala sobre a batalha do Armagedon. Então é isso aí que eu tenho observado. Se você concorda ou se você discorda, deixe aí seus comentários. Se você quer acrescentar algo que eu não sei ou que eu esqueci de falar, deixe aí nos comentários também. E vamos acompanhar aí a sequência desses eventos aí para ver se de fato o que eu estou dizendo são elucubrações, são interpretações equivocadas ou se de fato tem algum fundamento. Que Deus abençoe a todos e até mais.